bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no Bom para Todos para falar sobre Fundo de Garantia, Karina Alves. Ela é advogada especialista em Direito Constitucional. Olá, Karina, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você pela participação, Marília. Karina, o FGTS ele foi criado na década de 60. É complicado, na sua opinião, lidar com uma lei tão antiga? Na verdade, não. A gente vai observar que a maioria dos direitos trabalhistas, ou mesmo a legislação que protege a relação de trabalho, ela surge nesse período em momento até anterior a 60. Hoje, é possível a atualização desse procedimento legal através de outras medidas, né? Elas vão implementando aquela lei que surgiu com um determinado objetivo. As empresas elas têm a obrigação de fazer o depósito do FGTS. Karina, e como trabalhador, ele pode fiscalizar? Sim, o trabalhador ele tem essa possibilidade, especialmente porque há uma gestão que propicia essa fiscalização, né? O Fundo de Garantia, o FGTS, é composto também de representantes do trabalhador e que há uma série de possibilidades, a própria manifestação através de sindicato, hoje há uma gestão muito integrada para o trabalhador com relação ao Fundo de Garantia. Então, o trabalhador tem condições de monitorar se o seu Fundo de Garantia está sendo depositado integralmente. Há medidas judiciais que amparam o trabalhador quando percebendo que um dos deveres do contrato de trabalho, que é o Fundo de Garantia, não está sendo cumprido. Karina, nós fomos às ruas, vamos ver agora algumas das dúvidas da população. Quem está desempregado pode sacar o FGTS? Então, na verdade, essa é uma das opções, o objetivo quase da criação do Fundo de Garantia é justamente esse, né? Acobertar o trabalhador no momento de desemprego. É uma das principais, a primeira utilização do Fundo de Garantia. Então, a rescisão do contrato de trabalho, ele tem direito ao saque. Aqui a pergunta pode ter dois lados, né? Então, imaginemos alguém que tinha fundo de garantia, se desvinculou por opção de uma empresa no passado e permaneceu desempregado, não conseguiu se recolocar no trabalho. Então, se a pessoa permanecer durante 3 anos, por exemplo, sem a conta ativa, ela também pode, depois desse período de 3 anos sem ativar-se, né, no fundo de garantia, ela pode buscar eventual saldo que esteja depositado. O Juarez agora quer saber sobre os documentos. Que documentos são necessários para retirar o fundo de garantia? Com relação à documentação, em geral, aquela documentação de regra, né, um documento com foto, um documento de identificação com foto, RG ou habilitação à carteira de trabalho, constando as informações do trabalhador, especialmente PIS/PASEP. Mas nós teremos algumas documentações, algum documento complementar a depender da modalidade do saque. Então, se o saque é o saque tradicional por conta de uma demissão, o termo de rescisão e essa documentação. Mas poderia existir outras causas para o saque do FGTS, por exemplo, o falecimento do titular. Então, seria preciso demonstrar que é dependente desse titular para efetuar o saque, ou ainda numa situação de aposentadoria ou diversas outras situações que é possível efetuar o saque do FGTS, haverão documentos complementares. A próxima pergunta é da Maria Iracema. Eu gostaria de saber como eu tenho a informação de que a empresa está depositando o valor correto do Fundo de Garantia. Então, o trabalhador pode consultar a própria Caixa Econômica Federal, que é o órgão, é o agente operador, né, do FGTS. E a Caixa Econômica, ao longo desse tempo, ao longo da vigência do FGTS, institucionalizou alguns meios para facilitar a vida do trabalhador. Você tem o cartão cidadão, a própria consulta do trabalhador até a agência da Caixa vai mostrar uma cópia do extrato. Esse extrato também chega mensalmente para o trabalhador para que ele faça uma conferência. Então, ele pode fazer essa checagem, tendo o extrato da conta bancária, como se ele tivesse uma conta bancária lá do FGTS e o quanto foi descontado. Então, eventualmente, pode haver uma irregularidade. A empresa informa que está descontando X e, na verdade, que está depositando X e no extrato essa realidade é outra. Ele pode fazer esse confronto a alguns meios, inclusive hoje pela internet, os sites, à disposição do FGTS, que o trabalhador tem esse acesso. Vamos ouvir mais uma pergunta. Se a empresa não depositou o FGTS, o que eu devo fazer? Uma das alternativas normalmente mais indicadas ao trabalhador é a procura do Ministério do Trabalho, que é um dos órgãos responsáveis pela fiscalização desse recolhimento. Ele é responsável por fiscalizar, advertir a empresa, mesmo autuar a empresa pela ausência de recolhimento do FGTS. Então, o mais indicado é que ele, depois de fazer essa triagem, essas aferições no seu extrato,
constatando que não há o depósito, se dirigir ao Ministério do Trabalho, um dos seus postos. Até no Poupa Tempo existem agências da Delegacia Regional do Trabalho, há alguns que disponibilizam esse serviço. A Maria tem mais uma dúvida. Para eu comprar um imóvel para reforma ou um terreno, se pode sacar o FGTS que está retido. Sim, é possível a utilização dos recursos do FGTS para aquisição de imóveis novos ou usados. A Caixa vai estabelecer alguns critérios, desde que essa compra, esse financiamento seja utilizado dentro dos padrões do sistema de financiamento habitacional. Então, ela vai poder utilizar os recursos do Fundo de Garantia. Em geral, não que ela vai conseguir financiar com aquele valor, vai depender de quanto está lá depositado desse período retido. Mas ela pode, inclusive, efetuar, de repente, aguardado esse prazo de 3 anos, o saque e utilizar isso para o financiamento, ou ainda se tiver já empregado em um novo local, utilizar aquele aporte, aquele saldo que ficou na conta, é possível sim. No caso de reformas residenciais, por exemplo? Também é possível a utilização, desde que essa reforma, essa utilização esteja dentro do padrão de sistema de financiamento habitacional. A Caixa, ela traça um panorama de qual seria esse perfil, não é qualquer tipo de reforma que é possível, nem a aquisição de terrenos, né? E a Maria tem a última pergunta para a Karina, vamos ouvi-la. No caso de morte do titular da conta do FGTS, no caso, quem teria direito de sacar o que está retido na conta? Em caso de óbito do titular do FGTS, vai fazer jus ao recebimento desses valores os dependentes desse titular. Aqueles que já estejam reconhecidos na Previdência Social, em geral, via de regra, aqueles que farão frente inicialmente ao saque do FGTS. Não constando ninguém na relação de dependentes, todos aqueles que ficarem responsáveis pelo titular no inventário, no arrolamento. Karina, eu gostaria que você deixasse uma dica, por favor, às pessoas interessadas em saber mais sobre o FGTS. Uma boa dica é justamente estar integrado em programas como vocês, que disponibilizam ao trabalhador informações do dia a dia da relação de trabalho. E hoje a gente tem muita alternativa nas redes sociais, na internet, o site do FGTS, o próprio site do Ministério do Trabalho, a Caixa Econômica Federal. Sempre que o trabalhador tiver qualquer dúvida, que ele esteja integrado, antenado nesses canais e depois, claro, poderia ter ainda a opção de consultar um profissional da área. Karina, muito obrigada pela sua presença aqui no Bom para Todos. Obrigada, eu que agradeço a presença. O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. E no site da TVT você pode assistir aos programas que já foram ao ar. Acesse tvt.org.br, clique em programas. Depois, Bom para Todos. Escolha o tema, assista e aproveite. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos.